Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e nesse vídeo repercutir o vestiário colorado, que teve declarações de trás para frente do presidente Barcelos falando sobre pênalti, CBF e assuntos importantes, Roger Machado, da cobrança dos três volantes, as explicações que deu, até sobre Raikkonen, garoto das categorias de base que não estava relacionado e muita gente queria saber o porquê. E aí chegando na declaração bombástica do Vitão, que eu também vou te falar nesse vídeo, que é sem merchan. Eu vou rodar a vinheta e vou voltar aqui para falar para vocês não reclamarem, beleza? Bom, gente, já que eu não fiz nem merchan, pelo menos deixa o like e confere se tu tá inscrito no canal, né? Não custa nada e tu me ajuda pra caramba. Gente, olha só, a primeira questão é sobre o presidente Alexandre Barcelos. Ele foi para a zona mista, primeiro, registrar que teve um pênalti não marcado para o Inter. Não é reclamação, não é choro, aquela coisa toda, mas precisa registrar, colocar, pontuar, mostrar que isso aconteceu e que é um resultado que poderia ser diferente se o Inter tivesse um pênalti a seu favor. O presidente também confirmou que está indo para o Rio de Janeiro, na reunião dos clubes com a CBF. E, aliás, todos os clubes vão se reunir, os principais clubes da Série A e Série B do futebol brasileiro, para definir a nova eleição da CBF. Até terça tem para registrar a chapa, deve ser chapa única de um cara lá de Roraima, que provavelmente vai ser o novo presidente da CBF. Sim, nenhuma tradição no futebol. E aí ele disse, ó, tem muita coisa a falar. E, finalmente, uma declaração mais forte dos clubes dizendo, olha, sem time não há futebol. E as federações é que estão comandando tudo, todas as federações é que estão elegendo os presidentes. E agora, mais uma vez, tem um problema, uma eleição às pressas por conta de decisão da justiça e tudo mais. E o presidente está indo para o Rio de Janeiro para uma reunião na sede da entidade e a informação que se tem é que o presidente sequer comprou passagem de volta do Rio. Eles vão para lá, vai passar a segunda, talvez fique na terça, na quarta, o tempo que for preciso para que as reuniões aconteçam e definam os parâmetros, as situações, o que é necessário ser feito para tentar melhorar a situação na CBF. Os clubes estão finalmente agindo. Lembra aquela história? Olha, vocês reclamam, mas votaram no Edinaldo. Qual é a explicação que todos os clubes brasileiros estão dando? Se não votasse no Edinaldo, tinha retaliação. As federações do futebol brasileiro já estavam elegendo o Edinaldo Rodrigues, por motivos que a gente mais ou menos entendeu depois, aumentos e tudo mais que ficou escancarado após. Quem votasse só iria se queimar. Agora não, tem um novo presidente e os clubes estão fazendo uma pressão para dizer, peraí, eu quero ter voto, eu quero ter espaço e tudo mais. Então fica esse ponto. Roger também deu entrevista. E outras coisas, entre outras coisas, começou respondendo o Zé Alberto da Rádio Gaúcha que quem previu que o Inter ia brigar pelo título brasileiro não estava errado. Só que esqueceu, quando fez as análises depois do título do Campeonato Gaúcho, que o Inter ia estar em 3 competições. E o Roger admite que o Inter não conseguiu manter o mesmo nível de atuação jogando de 3 a 4 dias. Não conseguiram fazer isso. Muitos repórteres pressionaram o Roger sobre o tripé de volantes, que é uma situação que vários torcedores estão reclamando. E o Roger disse, olha, eu não troquei nem no intervalo, porque não foi por conta disso que o Inter saiu perdendo. E mais, o Inter conseguiu gerar situações mesmo jogando com esses 3 volantes. O gol não foi responsabilidade. Aliás, uma hora o Alexandre Ernest colocou lá a informação dizendo, olha, Roger, desde que tem o tripé, tem X gols sofridos, é um monte, é um balaio de gols sofrido. E o Roger disse, não, peraí. Os gols foram de bola parada, de contra-ataque, contra o Corinthians teve um monte, 4, né, 6, valeram 4, que o Inter tinha jogador a menos, não é culpa dos 3 volantes. Mesmo assim, tentando se defender do jeito que podia, o Roger admitiu, 3 volantes é para a situação atual do Inter. Ele meio que deixou entender que, cara, voltando todo mundo, volta à normalidade, volta a jogar com 2 volantes, 2 pontas, um centroavante, um meia e tudo mais. Outra, ele trocou Alan Patrick e Ricardo Matias por desgaste. Chegou a dizer que o Alan Patrick tá jogando demais e tá sentindo muito. Tem uma imagem até do Vitão saindo de campo quando entrega a braçadeira pra ele, o Vitão fala, né? Tipo, sentiu, saiu por quê e tal. Já tem leitura labial do Vitão nitidamente dizendo, por que tirou o Alan Patrick, sabe? Tipo, ó, precisamos vencer o jogo e tudo mais. Talvez ali, né, numa incredulidade como muitos torcedores do Internacional. E o Roger, ele explicou que o Inter tá tomando muitos gols por desatenção. Tomou o gol, na verdade a explicação é que tomou o gol por desatenção. E que um dos pedidos para os jogadores no vestiário é, cara, nós precisamos manter o 0 no placar, é muito difícil fazer 2 gols a cada partida. Tem que no mínimo manter o 0. Para a partir daí, faz um gol, tu já tá muito mais perto da vitória.
Vários torcedores querem saber por que Raikkonen e Gabriel Carvalho não foram relacionados. Teve pergunta na entrevista coletiva. Ele disse que não relacionou o Raikkonen porque já tinha Ricardo Matias e Luca com a característica dele à sua disposição. Sim, o Roger preferiu o Luca ao Raikkonen, que nós vimos que já desempenhou aí alguma coisa bem interessante. Vale destacar que o menino ficou num dos camarotes, até postou na rede social lá, em um dos camarotes do Inter, e disse que tinha opções para o lado também, e por isso não colocou o Gabriel Carvalho. A gente sabe do bastidor que o Gabriel Carvalho tem uma outra questão aí, que ele tá mais com a cabeça na Arábia do que aqui, enfim, dá pra meio que entender também o menino, né, vai fazer a vida lá. Bom, eu fecho com uma declaração que o Vitão deu na zona mista do estádio Beira-Rio. A declaração é fortíssima. Ele lembrou que o Fernando tinha dito lá no Uruguai. E basicamente, essas são as aspas do Vitão. O Fernando até deu uma entrevista. Ele disse que parece que o nosso time reage só quando a água tá batendo na bunda ali. É difícil, cara. A gente tenta, mas esse grupo parece que reage só nos momentos de dificuldade, sabe? É uma coisa a melhorar, sabe? A gente tem que jogar todas as partidas como se fosse uma final realmente. Não tem muito o que falar. Só muda com o trabalho mesmo. Foi isso que Vitão disse na zona mista do estádio Beira-Rio. Para quem tá curioso, não repercutiu tanto. E eu até te confesso que não repercuti, eu só fui ver agora. Quando o Vitão falou, foi atrás da declaração do Fernando. Na saída do estádio, na zona mista lá no Uruguai, o Fernando falou que os jogadores sabiam que a água tinha batido na bunda e por isso o time começou a correr. E correu o que correu lá no Uruguai. E aí ele disse, não pode ser assim, não dá pra correr só quando as coisas estão difíceis, tem que ser sempre. Foi o que falou o Fernando. E agora o Vitão, dias depois, na zona mista do Beira-Rio, depois de um empate constrangedor contra o Mirassol, que deixa o Inter mal na tabela de classificação, a 1 ponto do G4. Não vai brigar para cair, mas é constrangedor. Ele disse, o Fernando deu uma entrevista que parece que o nosso time só reage quando a água tá batendo na bunda. E ele falou, é uma coisa a mudar. A gente tem que jogar todas as partidas como se fosse uma final. Não tem muito o que falar, só trabalhar. Ou seja, os jogadores do Inter, se fosse qualquer um da empresa, vocês estariam dizendo que nós da empresa estávamos fazendo crise. Os dois jogadores mais importantes talvez do Inter, dois dos mais importantes estão dizendo, esse time só joga quando a água bate na bunda. E aí? E aí, minha gente? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.